Olá, tudo bem? Como é que estamos na nossa caminhada em busca de descobrir se estamos realmente vivendo ou apenas existindo? Hoje nós vamos tratar de uma palavrinha pequena, mas que tem uma conotação muito grande e assustadora. Ninguém gosta nem de ouvir falar nesta palavra, que é crise. As crises, elas podem ser de curta, média ou longa duração. Elas podem ser superficiais ou mais profundas, dependendo do contexto em que ocorre e dos elementos em que a estão experimentando. Essas crises podem também ocorrer no aspecto econômico, social, político, espiritual, emocional. As crises também são divididas em coletivas, como essa que nós estamos vivendo agora, da Covid-19, que de repente tomou uma conotação global, influenciando os hábitos, os costumes, fazendo as pessoas a cometerem coisas que até então achavam que não iriam praticar e deixando de fazer outras que habitualmente costumavam realizar no seu dia a dia. Como elas podem ser também de caráter individual. Nós vamos citar aqui algumas de caráter individual. A primeira crise que normalmente nós enfrentamos na nossa vida é a crise da adolescência, que representa a passagem da infância para a puberdade. Cada um vive a sua crise de forma individual e própria. Uns com mais sofrimento, outros com mais tranquilidade, e por aí vai, depende de cada pessoa. Uma outra crise que existe em algum, não é que todo mundo que tem que passar por esta, mas uma grande parte passa, é a crise dos relacionamentos, que dizem até estar associada a uma faixa de 7 anos de relacionamento, coincidindo com a crise da quebra dos eletrodomésticos que foram comprados para aquela união. Também existe a crise do ninho vazio, quando os filhos saem de casa e vão morar fora para estudar ou para constituir sua própria vida, e os pais sentem aquele ninho vazio, porque dedicavam muito tempo àqueles filhos e agora fica um tempo ocioso. E existe a mais famosa crise, que é a crise da meia-idade. Essa crise da meia-idade, ela costuma acontecer entre os 35 e os 50 anos, em dessas idades aí, nesse intervalo de idade. Atualmente, eu li alguns artigos e assisti alguns vídeos que eles falam que essa crise da meia-idade ela está acontecendo mais cedo, porque o mundo está cobrando das pessoas maior produtividade, maior agilidade, e se cobrar antecipado, antecipa também essa crise. No Ocidente, quando falamos em crise, nós nos sentimos assustados, amedrontados, é sinal de vem sofrimento, que vem dor, é uma palavra que nós evitamos de que ela aconteça, que ela cruze o nosso caminho. No Oriente, em alguns povos do Oriente, eles já veem a crise de um outro prisma, como oportunidade. Era uma realidade que existia, que aparentemente ela estava boa, satisfatória, mas que era só mais aparentemente. Surge a crise para que haja uma destruição, vamos dizer, uma desconstrução daquela realidade. E a partir dali surge o que? A oportunidade de se criar uma nova realidade, um novo panorama, uma nova forma de viver, que trará mais plenitude. A crise seria como se nós fôssemos caminhando em uma floresta e lá tem um objetivo à frente que nós desejamos atingir. E ao chegarmos a determinado ponto da caminhada, nos deparamos com um rio caudaloso e o objetivo que buscamos está do outro lado. E não existe uma ponte. E nós temos que atravessar o rio para atingirmos
o nosso objetivo. Aí chega o momento de quê? De ter que criar, de ter que imaginar uma alternativa para atravessarmos aquele rio e atingirmos o nosso objetivo. Então, crise, na verdade, principalmente visto no ângulo do povo, de alguns povos, de algumas culturas orientais, é sinal de criatividade. Aliás, a palavra crise já traz embutida em si mesma a solução para ela. Se nós retirarmos a letra S da palavra crise, nós vamos ter crie, ou seja, o verbo criar. É um momento para nós descobrirmos nossas potencialidades, colocarmos em prática talentos que nós tínhamos adormecidos e que não percebíamos nem sequer que tínhamos, e que agora a crise força para que haja uma reconstrução do nosso ser, um novo delineamento do que nós somos e descobrir novas potencialidades. É interessante visto por esse ângulo, não é? A crise. Nós estamos percebendo isso agora nessa crise coletiva da Covid-19, onde as pessoas estão se reinventando, principalmente no campo econômico, mostrando que nós temos potencialidades infinitas e que diante dos desafios nós somos capazes de imprimir uma nova face às nossas atitudes e ao mundo em que vivemos. Eu espero que vocês estejam se questionando. Crise nós vamos ter, ou já tivemos, ou vamos ter a nossa vida. Não adianta achar que não iremos passar por nenhuma crise. Aí é onde vem o questionamento. Como nós nos comportamos diante das crises que já vivemos? Aliás, quando nós olhamos a crise pelo retrovisor e a vemos-la no passado, ela tem uma conotação bem mais suave do que aquele momento em que ela foi vivida. A crise também traz para nós uma das 3 reações que nós falamos com relação à emoção do medo. Muita gente chega na crise e paralisa. Outros tentam negá-la, fugir. E tem outras pessoas que enfrentam-na e vão em busca de soluções para aquele momento crítico em que está passando. E nós, como temos nos comportado com relação às crises? Já vivemos crises na nossa vida? Como foi que nós saímos dessas crises? Estamos preparados para novas crises? Esta é a questão para o dia de hoje. Vamos analisar como estamos capacitados para lidar com as possíveis crises que ainda surgirão da nossa vida. Se inscreva no canal, deixe o joinha, marque o sino para ser avisado quando eu colocar novos vídeos e receba a minha grande gratidão por vocês estarem comigo, caminhando nessa jornada em busca de descobrirmos se estamos vivendo ou apenas existindo. Muita paz.